Vamos lá, galera, boa noite, vamos chegando. Estamos iniciando aqui a nossa live de hoje. Daqui a alguns minutinhos, 5 minutos mais ou menos. Quando o convidado apontar aí, a gente já entra, hein? Boa noite aí para quem está chegando. A gente vai ter o nosso Mastermind. O que é o Mastermind, hein? Mastermind é um encontro de pessoas com mentes brilhantes. Aqui, ó, boa noite aí, Lilian, que está chegando, Ivanildo. E essas mentes brilhantes são pessoas que vão ter experiência para trocar com a gente aqui e ensinar para a gente hábitos, né, o que elas fazem normalmente e que levam a ter vários resultados acima da média, ok? Alguns podem conhecer alguns convidados, outros vão ver que são pessoas que talvez nunca ouviram falar, mas são pessoas que certamente têm alguma coisa a ensinar de alto impacto no que você faz, seja profissional, seja na vida pessoal. Deixa eu falar um pouco de hábito, né, de dinheiro, procrastinação, pessoas, tentar entender o que é o sucesso para essas pessoas, né? E a ideia é extrair o conteúdo delas ao máximo com algumas perguntas que já estão separadas aqui, ó. E essas perguntas vão ter as respostas que são a chave em cada área dessa aí, que vão ajudar a gente, né? Boa noite, Sil, boa noite, Lilian. É Liliane, né? Tá aqui, ó. Boa noite, Liliane, Hugo. Vamos lá, deixa eu ver aqui quem chegou. O Everton tá por aí já, Everton? Nossa, o pessoal hoje deu uma arriscada em quem era o convidado. Alguns passaram perto, outros chutaram longe. Deixa eu ver aqui quem está entrando. Deixa eu ver se o Everton tá por aí. Se estiver por aí, Everton, dá um toque aí pra gente. Ah, aqui, ó, chegou. Vamos pôr o Everton aí. A galera tá chegando. Tá aí o nosso convidado secreto de hoje. Quem que acertou aí, hein? Quem será que acertou? Pelo menos nos palpites para mim eu tava errado. O pessoal chegou perto. Boa noite, Everton, tudo bem? Boa noite, beleza? Tudo bom? Beleza, graças a Deus, tudo certo. A galera tá chegando aí, a Show de bola. gente um pouquinho antes, tá? Eu vou passar aqui mais ou menos como vai ser a dinâmica do nosso Mastermind. Tem algumas perguntas separadas, tá? Aqui já para poder fazer para você. Mas pode ser que a gente não siga muito essas perguntas, né? Às vezes a conversa vai para um lado e um assunto que ficou mais interessante, um ponto de vista diferente, e talvez a gente fique um pouco mais em algum assunto específico. Show. Beleza? A ideia do Mastermind, para quem está chegando agora, é reunir pessoas que possuem um diferencial, um resultado acima da média, uma especialização no ramo que atuam, tá? Pode ser seguros, pode ser outros ramos de empreendedorismo. E a ideia aqui é a gente compartilhar a experiência para entender que chave essas pessoas usam para destravar e ter um resultado acima da média, né? Porque às vezes a gente procrastina, como que a gente faz para não fazer isso? Às vezes a gente tem um negócio que está meio paralisado e o que acontece para a gente dar o próximo passo? Às vezes é comportamento e é sobre isso que a gente vai trabalhar muito aqui, tá? Se apresenta aí para a galera, para o pessoal conhecer um pouco de você, o seu currículo e já já a gente já vai para a primeira pergunta. Show de bola. Meu nome é Everton, eu sou Everton Rocha, né? E eu tenho 37 anos. Sou pai da Manuzinha, que tem 5 anos. Sou marido da Juliane. Sou empresário contábil. Atuo com contabilidade, vai fazer agora em novembro 19 anos, né? Então você vê assim, quase um meus primeiros empregos já foi em contabilidade. Estou empreendendo com contabilidade
já fazem 16 anos, 11 anos sendo sócio fundador da Uphold Contabilidade, e 5 anos eu fui um sócio minoritário de uma empresa de consultoria contábil chamada Incompany, que era uma empresa que fazia contabilidade dentro da casa dos clientes. Quando eu tinha, sei lá, 20 e pouquinhos anos, já sendo sócio da Incompany, falei, por que ter 5% se eu posso ter 50%, naquela fobia de gente nova de quer fazer resultado logo. Eu falei assim, tá bom, por que eu quero, por que ter 5% se eu posso ter 50%? Convidei meu irmão, que era bancário, trabalhava já no Itaú, primeiro emprego, trabalhou no Banco Fiat, desde quando nasceu, 14 anos já, desde os 14 anos trabalhando, e aí uma hora a gente decidiu empreender, chamei ele para ser meu sócio, nós montamos a Uphold, e hoje a Uphold tem aproximadamente, tem um pouquinho mais de 11 anos, 1.000 clientes na carteira. Não sei se você sabe, mas escritórios de contabilidade, existe aí um estudo que diz que 80% dos escritórios de contabilidade não tem 100 clientes, né? 10% tem mais de 200 clientes na carteira. Então hoje nós somos aqui, graças a Deus, abençoados com esse número aí, 1.000 clientes na carteira em 11 anos, pessoas pra caramba, cara, não parece, mas é uma galera, um time aqui de 23 pessoas, e aí tem algumas outras empresas dentro do ecossistema que ao longo do papo a gente vai falando aí. Então, beleza. Esse é um dos motivos que eu convidei você, porque dá para perceber que com pouca idade existe um resultado muito acima da média nesta idade, né? Então a gente tem bastante coisa aí para poder tentar extrair de você, né? Eu tô com um caderninho aqui, o pessoal que chegou aí, se tiver um caderninho também, porque as perguntas podem ter muitas pérolas aí para a gente anotar e desenvolver. Às vezes a chave está no detalhe, muitas vezes, né? Eu coloquei que você é uma pessoa que cuida de empresas de uma pessoa que está se candidatando à presidência da República. Ainda Doideira. é, né? Não errei. Ainda é, e nós vamos fazer ele ganhar, né? Eu quero ser o contador do presidente, né? Esse que é o nosso objetivo agora aí. Então, ó, o pessoal que chegou aqui já está tendo a primeira live com O o futuro contador contador do de um futuro presidente. presidente do Brasil. Aí, ó, que firmeza. Então, Mas assim, é isso aí. para quem não sabe, a gente É, está falando do Pablo Marçal, que aí é um dos maiores infoprodutores do Brasil, que tem diversos cursos, tem 26 empresas dentro do ecossistema dele, um ecossistema bem grande, está dominando a Alphaville. E uma dessas empresas, olha só, pelo fato de eu ser muito segmentado, né, uma contabilidade muito segmentada, sempre me posicionei muito forte com corretores, né? E aí acabou acontecendo que uma das empresas lá do Pablo, que é a Telox Imobiliária, ela precisava de uma ajuda, um apoio com relação a corretores, e aí me conectei lá. Cara, as coisas voam. Começamos em janeiro a trabalhar lá, e disso já começou a nascer vários outros negócios. Entrei numa sociedade com a Aline, que é uma pessoa que fica dentro da plataforma tempo integral, servindo lá as empresas do ecossistema, entendeu? Então, hoje, na verdade, não é só o Everton, que é o contador da Telox, que é do Pablo. Na verdade, a Aline também está lá atuando mais de um ano, servindo dentro da plataforma todo esse ecossistema lá. ah, beleza. Eu perguntei mais para dar uma explicação pro pessoal aí, que aí o pessoal arriscou. E E falaram até do aí, Marcos Paulo. já pensou? Queria só 10% da conta dele. Muita gente boa Mas também, trabalhador pra caramba. sim, dá para ver. Eu sigo eles na rede, então tem bastante conteúdo da hora. Mas vamos fazer a primeira pergunta aqui para a gente entender como que você consegue esses resultados no negócio, né, no negócio que você faz, com os clientes que você tem, com a equipe que você direciona aí. E a primeira pergunta ela é voltada a hábito, tá? Conta um pouco para a gente, assim, para entender como começa o seu dia, porque às vezes a pessoa tem uma alta performance e aí ela, vamos supor, ela tem lá um gatilho para iniciar o dia.
um ritual, alguma coisa assim. O que você pode falar para gente? É um dia Cara, comum ou você tem um hábito sim, sim, de todos legal. os dias? Cara, eu assim, quando eu conheci o Pablo, eu acabei fazendo parte de um clube chamado Clube 459, que é um clube das pessoas que bota pressão no sol. Então, o que que é botar pressão no sol? É acordar mais cedo do que tá todo mundo acordando, fazer mais coisa do que tá todo mundo fazendo. Então, essa é a pegada. Só que tem um problema, cara. Pensa num bicho que adora dormir. Sou eu. E essa, você falar pra Como mim que pra eu acordar 4h59, cara, meu, dá trabalho. E eu sempre fui ao contrário. A nossa vida na minha casa, a minha esposa trabalha num Banco Santander, trabalha numa área de fraude, que é uma área 24 horas, nós temos uma filha pequena. Nós criamos um hábito que era o seguinte, ela fica de manhã com a Manu, à tarde a Manu fica na escola e com a minha mãe, que é a avó, e à noite eu fico com ela. Então, nós sempre tivemos meio que um hábito noturno. Eu sempre fui de ficar até mais tarde. Se eu precisar trabalhar até 2, 3 horas da manhã, aguento numa boa. Mas se você me colocar para acordar 5 horas da manhã, dá trabalho. E aí, o que acontece? Estou tentando instalar esses hábitos, porque a gente sabe que realmente o dia rende muito mais. Você acordar cedo, obviamente também trabalhar à noite, o telefone não toca e tudo mais, só que é uma energia diferente você trabalhar cedo. Então, eu diria para você que um dos hábitos que eu estou instalando, que é difícil para mim, é acordar cedo, ler 2 páginas por dia. Eu fui um dia num evento e me falou uma coisa que me tocou muito e eu sempre também queria ler muito livro e tenho aquela síndrome da procrastinação e começo a fazer as coisas depois termino e aí ficou um negócio na minha cabeça que eu vou passar para vocês aqui que vai ser bacana, que é o seguinte: se você é o dono do jogo, por que que você cria regras impossíveis de você cumprir? Então, qual é o grande problema nosso? A gente quer fazer tudo e sobe muito a régua para você não consegue depois entregar. Então, qual é a ideia? Pô, não, eu vou acordar às 4h59 e vou ler 10 capítulos do livro. Não vai, cara. Não vai, porque você coloca uma regra muito pesada e você não consegue cumprir. Mas ler 2 páginas por dia é perfeitamente possível. Mesma coisa, caminhada. Preciso fazer caminhada. Estou muito acima do peso. Eu vou acordar e vou fazer 5 quilômetros de caminhada matinal. Mentira, não vai. Então, se você colocar que você vai correr um quilômetro no dia que você correu que é muito fácil, uma volta no quarteirão, da onde eu moro já dá 1 quilômetro, o que acontece? Seu pensamento vai fazer assim: nossa, só isso? Ah, vou correr mais. Então eu vou fazer mais, já estou entregando mais. Agora, no dia que você colocou que você vai caminhar 5 quilômetros e você não fez, o que vai acontecer com você? Nossa, eu sou um merda, eu não consegui nem 5 quilômetros. Então, se você é o dono da regra, coloque uma regra menor e você vai subindo conforme você vai cumprindo, conforme o seu corpo vai adaptando. Então, dois hábitos que eu tenho instalado para mim aí, para esse ano, é ler mais, e eu tenho feito isso, 2 páginas por dia, e eu tenho conseguido fazer muito mais, porque 2 páginas é muito pouco, mas eu sempre saio com um sentimento de dever cumprido, porque o mínimo é 2, eu li 4, tá tudo certo, e caminhada de 1 quilômetro por dia. E quando faço mais também tá tudo certo, beleza. E aí, conforme já venho tendo resultado, já reduzi 9 quilos de peso nesse ano. Tenho que reduzir muito mais. Meu objetivo é chegar no final de dezembro com 2 dígitos, que eu tô com 3 dígitos, né? E vou conseguir, cara. Pelo que você falou aí, o que acontece é que a procrastinação, que inclusive era uma das perguntas aqui, ela acontece porque a gente acaba se sabotando, colocando um desafio sem antes testar esse desafio, para ver se a gente consegue fazer. Basicamente isso, né? A gente coloca lá
um desafio, coloca uma regra, a gente tem o nosso próprio jogo, que é a nossa própria vida, e a gente fica, muitas vezes, até se comparando com outras pessoas para criar uma regra igual a da outra, antes de Sim, testar a nossa. Né? A gente pode definir isso aí que é necessário fazer um teste antes da nossa regra para ver se ela é alcançável, é possível, para depois ir aumentando aos poucos. perfeito. E Correto? é isso. E comece baixo para você não se frustrar na largada, porque a grande dificuldade é isso. Você pode perceber. Quem vai para academia, qual é a dificuldade? A dificuldade é vencer a primeira semana. Porque na primeira semana você sai todo dolorido e você fala, mano, não quero mais voltar. Né? Então, começa devagar, tenha sempre na cabeça aquele pensamento, é só hoje, é só hoje. É só hoje que eu tenho que ler duas páginas. É só hoje que eu tenho que fazer uma caminhada. É só hoje que eu vou para academia fazer musculação. E aí, conforme você vai passando o tempo, vai tendo resultados. Depois de 90 dias, isso virou um hábito. E aí, acabou. Virou hábito, virou lifestyle. Tenho tentado também mudar. Até o Anderson, que é o meu sócio aqui, meu irmão, ele fala, cara, você tem que mudar o seu dress code. Os caras gostam de inglesar as coisas, né? Que é o seu jeito de se vestir também. Eu falei, cara, e é isso, tudo tá ligado, né? Preciso emagrecer para também ter uma roupa mais legal, mais bacana. Então, tudo isso são hábitos que a gente está instalando aí ao longo desse 2022. É interessante, eu anotei aqui a frase que ela tem muito efeito se a gente parar e pensar, né? Se a gente é o dono do jogo, por que que a gente cria regra difícil para a gente mesmo, né? E isso Né? não tem nada a ver com meta de dinheiro, de vendas, de Sim, negócio. Tem a ver com criar um comportamento através dos hábitos que se repetem, né? E são pequenos. E você vai, por fazer repetidas vezes, você acaba dominando e repetindo cada vez um pouco mais. Né? E eu isso. acho que é isso. Há uma mistura de coisas que uma coisa é hábito, outra coisa é meta. E Sim, você pode colocar uma meta para o seu hábito, né? Mas você não precisa colocar um hábito, igual você falou, muito aquém, se comparando com uma pessoa que não tem nada a ver com a gente, que já está praticando o hábito há mais tempo que a gente, né? E assim acabar se frustrando e procrastinando as coisas que precisa fazer, né? Pequenos hábitos, né? São facilita o seu próprio jogo, né? a ideia aqui é o seguinte: começa pequeno para instalar um sentimento em você que você está conseguindo entregar. E depois você vai subindo, para que você tenha sempre um sentimento positivo. Agora, quando você coloca um negócio muito pesado que você não consegue entregar, você sempre vai sair com um sentimento negativo da frustração. Então, o jogo aqui é faça menos, mas faça com qualidade e você vai ter um sentimento de positividade, porque você está realmente conseguindo entregar. E aí você vai subir na régua aos poucos, como tudo na vida. Exatamente. Já anotei aqui ó, as duas chaves aqui sobre criação de hábito. Eu não sei se a pessoa que tá, o pessoal que está assistindo pegou, mas eu estou anotando tudo. Ó, já tem já 3 linhazinhas aqui, ó, tá? Beleza. Vamos falar um pouquinho agora. A gente falou de hábito, né? Entender um pouco como que é essa organização. Beleza. A gente tem que criar regras para esse jogo, que é o jogo da vida, né? Mas eu tenho a vida pessoal e a vida profissional. Como que eu faço essa administração de tempo? Como que você faz isso, na verdade? Administração de tempo, pensa num cara que era desorganizado demais, cara. Era eu. Bagunçado, bagunçado, né? E querendo ou não, assim, perguntou aqui se eu tô tomando banho gelado. Banho Banho gelado gelado, também, eu via. cara, cara, aí também pegou pesado, hein? Mas nós vamos chegar lá, mas, Hoje ainda ia ser muito difícil isso. mas depois que você aprende, já era, né? É, Mas isso é uma deficiência ainda. Que é assim, ó, o conceito disso, para que tomar banho gelado? É para você mostrar para o seu corpo que quem é que manda. Porque o seu corpo vai sempre combater querendo coisas agradáveis para você. Por que eu gosto de dormir? Porque o meu corpo quer que eu fique descansando, obviamente. E aí você tem que mostrar para ele que quem manda é você. E isso também está envolvendo essa questão do tempo. Então, assim, eu hoje
né, nesse ano de 2022, eu estou muito mais organizado do que eu fui a minha vida toda. Por quê? Porque hoje eu tenho um compromisso com a minha família. Então, assim, quando a minha esposa, ela trabalhava num determinado setor lá do banco, a nossa vida era nesse sentido que eu te falei. Ela ficava de manhã com a neném, à tarde a minha filha ficava com a avó e com a escola, e à noite ficava comigo. E aí, beleza, à noite ela já chega já cansada, maiada, e eu poderia deixar ela dormindo e fazendo as minhas coisas que eu sempre fiz, né? Pô, que falta você, tudo que você não conseguiu resolver no dia inteiro, você vai resolver à noite. Só que minha esposa ela trocou de área dentro do banco e passou a trabalhar no horário comercial. Então agora o que acontece com a vida do Everton? O Everton é o pai que leva a filha de manhã para casa da avó e busca depois no final do dia, com exceção a hoje, porque a gente tinha essa live, mas via de regra eu que tenho buscado. Então eu tenho que encaixar dentro dessa linha de tempo. Estou praticamente trabalhando no horário de fato das 10 às 19. E tenho que encaixar muito bem isso. E uma das coisas que eu aprendi, e eu aprendi isso com a Covid, no ano passado, foi retrasado, já não lembro mais. Foi acho que ano passado, começo do ano passado, eu fiquei 5 dias internado, cara. Fiquei com 50% do pulmão comprometido, fiquei 5 dias internado. E nós temos aqui uma das nossas carteiras de cliente é corretor de seguros, alguns já estão entrando aqui, já estão dando um oi aí, e sabe que quem trabalha com corretagem de seguros, ele tem uma obrigação de emitir a nota até o dia 5 de cada dia, cada mês. E aconteceu que nesse mês que eu peguei a Covid, tipo no finalzinho de janeiro, peguei no finalzinho de janeiro e fui ficando ruim. No 10º dia, chegou no dia 5, era o 10º dia, fiquei muito ruim. E precisava ser internado, mas não podia ir para o hospital, porque eu ainda tinha umas entregas para fazer. Aconteceu que no dia 5, eu terminei de emitir umas notas, ajudando o time. 9 horas da noite, meu irmão foi me levar no hospital para ser internado, porque eu já sabia que se eu voltasse lá eu ia ser internado, o médico já tinha avisado e tal. E aí eu fiquei muito puto, e eu falei, eu vou mudar isso aqui, nunca mais isso vai acontecer. Na verdade eu tava bravão, falei, eu vou vender o escritório, vou vender tudo depende de mim. E aí acabou virando uma chave de organização, que era o seguinte, cara, a empresa não depende de mim, somos hoje em 23 pessoas, você precisa se preocupar. É melhor você ensinar 100 vezes do que você fazer 1000. É melhor você ensinar 100 vezes do que fazer 1000. Então, de lá para cá, no dia que eu estava internado e comecei a perceber que eu ia sobreviver, eu peguei e falei assim, Anderson, já vamos contratar 3 estagiários para ontem e eu vou ensinar. Contratei esses 3 estagiários, fizemos escolinha durante um mês e meio, todos os dias, das 9 às 10, eu dava aula técnica para esses caras, e esses caras pegavam e iam fazer o serviço, de modo que eu tirei 25% da minha obrigação operacional. Então, eu acabei ganhando tempo. E é isso que acaba acontecendo com a gente, que aqui eu quero deixar para vocês. Muitas das vezes nós somos centralizadores, a gente pega tudo para a gente, porque a gente fala assim, se eu tiver que ensinar o fulano, é melhor eu mesmo fazer. E aí a gente vai e faz. E aí você traz uma tarefa para você, traz outra. Quando você vai ver, você está atolado de tarefa e você não consegue desenvolver nada, porque tomou a sua agenda. Então, primeira coisa, tenha como uma meta sair do eu presa, porque se você é uma pessoa só, você é um eu presa, você não tem empresa. Experimenta ficar 5 dias internado igual eu fiquei, para ver se a sua empresa não morre. Então, se concentre em ter um funcionário e ame ensinar esse cara. Dê missões para ele que ele consiga entregar e ensina ele. É melhor você ensinar 100 vezes do que você ter que fazer 1000. E aí você vai ver que vai começar a sobrar tempo para você se organizar e aí as coisas vão se ajeitando e você vai criar uma agenda muito melhor do que você tinha anteriormente. Basicamente, esse ano eu tenho feito isso e eu coloquei na minha cabeça que é o seguinte, em 4 anos, se eu não estiver fazendo exatamente, completamente outra atividade, alguma coisa está errada e a culpa é minha. Então,
no primeiro ano, 3 pessoas absorveram 25% das minhas tarefas, nesse próximo ano vai absorver mais 25%, no outro ano mais 25%, e no outro ano eu tenho que estar fazendo operações completamente diferentes do que eu estava fazendo a priori. Então, assim, área fiscal, que é o pulmão do meu escritório contábil, isso não pertence mais a mim. Eu não quero mais pôr minha mão em nada. Por isso que nós estamos criando aqui supervisores que um dia vão ser, logo, logo, sócio da empresa que vai tocar. E eu tenho outras atribuições, e vou tirando, para que eu possa me aprofundar em outras coisas. Então, esse é o jogo. Não segurar as informações para você, não reter, não centralizar tudo. Deixe de ser centralizador, entendeu? Aquele cara, as coisas só ficam boas se eu mesmo faço, se eu mesmo faço. E aí o que acontece? Você fica uma vida inteira atolado dentro daquilo. Então, antes feito que perfeito, vai aprendendo com o tempo. Obviamente, você também não vai entregar qualquer coisa para o seu cliente, mas você tem que entender que os seus colaboradores têm que aprender e a sua missão é ensinar, não fazer para eles. E eu anotei aqui duas frases. Uma é essa, né? Melhor ensinar 100 vezes do que fazer 1000. Eu nunca tinha escutado nada nesse sentido. Mas uma que eu anotei aqui, que foi uma das primeiras que você falou, sobre a organização, quando você passou a ser mais organizado nesse sentido. Você falou assim que foi por causa do compromisso que você tem com as pessoas que são importantes. Você não usou a palavra importante, você falou sua esposa e tal. Família, né? Que é a base de tudo. Então, é interessante. Quando você se compromete com as pessoas que são importantes, você melhora a organização, melhora a procrastinação, né? Porque você tem um compromisso com pessoas que você não pode decepcionar. Sim. Eu acho que seria esse o resumo. É isso. E assim, hoje, por exemplo, né, a gente sabe que mês de abril, mês de março, para contador são períodos críticos, né, por causa de declaração de imposto de renda. E aí, quando prorroga o prazo, né, que é o que está acontecendo agora até maio, isso prorroga também a nosso trabalho com o IR. E aí, assim, por exemplo, eu sei que nesse período eu estou em falta com a minha família. E, infelizmente, é um período que não tem jeito, né? Tá combinada, ela sabe disso. Depois a gente vai ter que ter uma compensação, viajar, descansar e tudo mais. Mas numa vida normal é criar rotinas. Antigamente, eu achava que fazer várias coisas ao mesmo tempo era o certo. Que eu era o cara porque eu conseguia fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Isso é uma grande bobagem, porque sai 3 coisas mequetrefe, mais ou menos boa. Então, hoje eu compreendo que você precisa do hiperfoco. Faz uma coisa só, muito bem, termina aquela, vai para a próxima, termina aquela, faz a próxima e assim vai. Porque se você quiser fazer 3 coisas ao mesmo tempo, nós somos homens, né? Meu nome não tem esse dom aí. Mulher consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, mas homem não dá, velho. Eu não consigo. E aí, isso era muito enraizado, né? Você quer ser empreendedor, você precisa fazer várias coisas, resolver várias coisas ao mesmo tempo, mas acaba te prejudicando. E aí eu comecei a perceber que, por conta dessa situação, que eu tive que adaptar a minha agenda, e aí eu concentrei isso através de agenda. Eu tenho um link de agenda que as pessoas hoje, para falar comigo, precisam agendar. São reuniões marcadas, então eu entro na reunião já sabendo exatamente o que eu preciso fazer, não entro lá já de supetão e despreparado. As coisas fluem muito melhor, você sabe o que você tem que fazer naquele dia. Então, uma das dicas que eu deixo aqui é isso, não queira ser multitarefa, seja monotarefa, que você vai fazer muito melhor. Você vai ver que se você colocar um reloginho e contar o tempo, você vai fazer muito mais rápido você fazendo uma coisa de cada vez do que você quer fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Não dá para ser multitarefa, seja mono. Anotei aqui. E aí quando você fala de multitarefa, monotarefa, fazer as coisas com hiperfoco, a gente entra na próxima pergunta aqui, quando a gente fala um pouco de dinheiro. Você falou de imposto de renda e tal. Então eu acredito que seja um cara que domina o dinheiro, que é uma maravilha. Contador ainda.
Fala aí Gosto pra gente, bastante. como você se relaciona com o dinheiro? Você, sei lá, eu guardo tudo debaixo do colchão, gosto de fazer investimento, acho importante investir, investe um pouco, não investe, usa o cartão de crédito. Como que é isso para você? Cara, não, na verdade hoje, assim, nós temos aqui, por exemplo, o meu irmão, que é um dos sócios nossos aqui, é planejador financeiro. Danilo e o Cauê, que são outros sócios aqui, são planilheiros de nascença. Então, os caras são bons de matemática. E nós somos envolvidos hoje com uma das maiores empresas de planejamento financeiro do Brasil, que é a GFI. Eu dou uma aula de contabilidade dentro da GFI e tudo mais. Então, assim, uma coisa que a gente entende bem é sobre dinheiro. Ah, Everton, então você é milionário? Não, não sou. Depende, né? Preciso pensar quanto que a minha empresa vale hoje, ela já vale mais de milhões. Já tivemos oferta, inclusive, de compra e nós não vendemos porque não era o nosso número. Mas se você falar assim, dinheirinho guardado na conta, você tem 1 milha? Não, ainda não tem, estamos trabalhando para isso. Mas entendo bem que existe, inclusive, uma organização disso. E isso é uma coisa que é muito complicada, porque, infelizmente, no Brasil, nós não temos educação financeira. Você passa de 15 a 20 anos dentro de uma escola, você aprende Bhaskara, você aprende tabela periódica, uns bagulho muito louco, você não vai usar nunca na vida. Você faz uma faculdade, aprende ser engenheiro, arquiteto, caramba, aprende matemática, cálculo 3, 5, sei lá o quê, mas você não aprende a lidar com o dinheiro. E aí você vai para o empreendedorismo com essa deficiência, e aí você percebe por que que tem, e esse é um número estatístico nosso, mais de 50% dos nossos clientes são endividados. Endividados. A gente tem feito um trabalho de educação financeira com muitos, mas ainda assim é uma galera que está endividada. E porque as pessoas têm exatamente alguns problemas. E aí eu vou te falar basicamente dois problemas. Primeiro, que você tem essa situação, que você nunca foi treinado para ter dinheiro. Segundo, que a maioria das pessoas, elas aprendem, você sendo religioso ou não sendo religioso, vem para você uma informação que dinheiro é pecado se você é religioso e que se você não é religioso, que dinheiro é uma coisa ruim, que você pode perceber. Se você é religioso, você está dentro de uma igreja, a igreja vai falar que ter lucro é pecado, que para você ir para o céu você tem que deixar todo o seu dinheiro, que é mais fácil passar por uma agulha do que o rico ir para o céu. Então você tem essas situações que você sempre doutrinado a pensar, pô, que ter dinheiro é ruim, não é bom. Por outro lado, se você também não é um religioso, o que você vê, por exemplo, nas novelas, você vai perceber nos filmes, é sempre o seguinte: o rico tá passando a perna no pobre. O pobre é o honrado, você sempre vê nas novelas isso, o pobre honradão, que ele é o honesto e não sei o quê, mas os ricos são sempre passando a perna nos pobres. O que que se instala na sua cabeça? Instala o seguinte, que ter dinheiro não é bom. Mas você quer ter dinheiro, então você fica naquela relutância. Porque você fala, mano, eu quero ter dinheiro, eu quero ser bem sucedido. Mas, ao mesmo tempo, sua cabeça sabe, pô, mas se você for bem sucedido, você vai pro inferno. Ou você vai fazer coisas ruins com o dinheiro. E não tem nada disso. Então, isso é uma coisa que a gente precisa quebrar. E as pessoas trazem isso para os seus negócios e aí começam a ter negócios completamente sem lucro. E é muito ruim. E a gente tem analisado os números aqui acompanhado de perto. A gente tem um relatório aqui interno chamado UPPIB. UPPIB. E aí desse UPPIB a gente tem as métricas financeiras. E esse número que eu estou te falando de 50% é um número real. Você tem completamente de pessoas endividadas. E aí, como aí o Anderson comentou, que dinheiro, antes de tudo, é uma questão emocional, e é verdade. A pessoa precisa entender primeiro que dinheiro nada mais é do que uma ferramenta de troca. Dinheiro é uma ferramenta de troca. Se eu falasse para você assim ó, agora, Ricardo, fecha os olhos aí, vamos nos transmigrar para 4.000 anos antes do dinheiro ser criado, como é que funcionava? Você tinha lá sua terrinha, nós somos vizinhos. Você tem a sua terrinha
que você tem lá você é um agricultor, você planta, você tem trigo. Eu tenho 3 vaquinhas e dou leite. Aí você pega e fala assim, Everton, tô precisando de leite, troca comigo aí um trigo por um leite. Aí eu falo assim, Ricardo, mas eu já tenho trigo, mano, eu não tô precisando de leite. Na verdade, eu tô precisando de ovo. Aí você fala assim, putz, mano, mas eu não tenho ovo. Eu falo, então, ó, seguinte, se você quer o leite, vai você lá correr atrás do ovo e me traz. Aí você ia lá no vizinho que tinha um ovo e tentava trocar o trigo com o ovo para pegar o ovo. Aí o cara fala, não, mas na verdade eu tenho uns cavalos aqui, preciso de um ferreiro. Aí, resumindo, olha o embrólio para conseguir fazer a operação. Então, o dinheiro nada mais é do que uma ferramenta de troca, mas as pessoas, às vezes, elas colocam sentimentos no dinheiro. Ah, o dinheiro é poder, o dinheiro é beleza, o dinheiro é ostentação, o dinheiro é não sei o quê. E nada mais do que ele é um símbolo, apenas um símbolo dessa troca. E aí, o que que eu costumo dizer, o que que eu costumo falar para os meus clientes? Que o que você precisa fazer na verdade é criar um negócio valioso que você possa trocar por dinheiro, mas não necessariamente é dinheiro por qualquer coisa. Então, as pessoas hoje, o que eu tenho visto, os caras fazem negócios aí escusos, alguns tipos de operação, que você fala assim, cara, o cara faz tudo pelo dinheiro. E isso não é muito bom. E hoje a gente tem visto uma linha de pessoas, de empreendedores honestos, empreendedores honrados, querendo entregar algo mais do que a grande maioria das pessoas estão fazendo. Então, por exemplo, eu tenho aprendido muito lá nesse ecossistema que a gente tem visto, pessoas que de fato querem entregar uma transformação, e por essa transformação você ser muito bem remunerado. Aí você gerar valor. Mas, resumindo aqui, porque se deixar eu falo até amanhã, quando a gente fala de dinheiro, a gente tem alguns conceitos bem básicos, que é cria uma reserva de segurança. O que é reserva de segurança? Quando você estava lá no meio da Covid, né, que você achou que o mundo ia acabar, o que era importante? Era você ter caixa para você sobreviver um período de tempo. Então, quando a gente fala de reserva de segurança, estou falando especificamente disso, de você pegar, ter uma reserva de dinheiro que cubra de 6 a 12 meses os seus custos mensais. Se nós estamos falando de pessoa física, aluguel, água, luz, telefone, comida, supermercado, se nós estamos falando de uma empresa, salários, energia elétrica, impostos e tudo mais, essas despesas todas, criam uma reserva de 6 a 12 meses. Depois você vai pensar que você tem uma segunda missão, que são seus projetos de vida. Então, você e eu temos projeto de vida. Eu quero trocar meu carro, eu quero trocar minha casa. Acabei de trocar, na verdade, mas eu queria morar lá em Alphaville, se eu tiver condição de trocar rápido. E você tem alguns objetivos, quero ir para Disney, quero ir para Israel, então tudo isso está dentro de projetos de vida, de 1 a 5 anos. Então você vai lá e projeta quanto que essa sua vida vai custar. Então você vai lá e começa, quando você for guardar o seu dinheiro, você guarda, primeira coisa é fazer reserva de segurança, que isso aí, pô, se der uma crise de novo aí, nós nunca sabemos quando vai acontecer, você tem esse dinheiro. Passo 2 aos projetos de 1 a 6 anos. E aí, depois que você cumpriu isso, aí você vai falar, opa, beleza, agora eu vou para o que a gente chama aqui de cantareira. O que é o cantareira? É a sua aposentadoria, de fato. E eu não estou falando de INSS, estou falando de pendurar a chuteira e não trabalhar mais e viver de renda. E aí o cantareira, por que a gente fala cantareira? Você lembra? Você é de São Paulo aqui, certo? Sim. Você lembra quando deu as secas lá, que tava aquele desespero, que o Cantareira tava... Ainda não tá bom. Do baixo ainda, nível, né? mas acontece em Sorocaba isso também. Aí ficava todo mundo orando, rezando para dar uma chuva torrencial para encher o Cantareira. Você acha que uma chuva, por mais arrebentadora que ela fosse, ia encher um Cantareira? Provavelmente não. Você tem que ficar chovendo todo dia no Cantareira um pouquinho para que ele enche. Então, o conceito desse cantareiro é isso, cara, guarde um pouquinho todo mês pro o Ricardo de 60 anos. Quanto é o boleto que o Ricardo de 60 anos merece que você pague hoje? Se 60 anos for a sua data, né, se 60 anos for a sua data de aposentadoria. Eu queria me aposentar com 40, mas acho que não vai dar certo, né?
Estou trabalhando para isso, mas 3 anos está apertado, talvez com 50. Mas o número é esse, qual é o boleto que você vai pagar para o Everton de 50 para ele poder ter uma vida mais tranquila. E o Everton agradece. Só que se você não fizer isso, dentro da empresa você também tem todas essas situações. Talvez não no Cantareira. Não faz sentido você ficar guardando dinheiro para a aposentadoria da empresa. A empresa não para. Mas faz todo sentido ter reserva financeira e projetos. Ter funcionários é projeto. Eu tenho muitos corretores aqui de seguros que me acompanham, estão aí na live, e os caras falam assim, Everton, como que eu consigo o meu primeiro funcionário? Eu já dei outra dica em outra vez lá que a gente estava num ambiente fechado, né? Cara, corretor de seguro geralmente tem cadastro em 5, 10 seguradoras diferentes. Seleciona uma dessas seguradoras, só uma, que não seja a sua principal, vai lá, cria uma conta corrente separada e muda a conta dessa seguradora e deixa o dinheiro entrar lá e quebra o cartão, né? Nunca mais você mexe nesse cartão. Quando chegar em 30 mil reais acumulado, você vai ter condição de ter seu primeiro funcionário. E aí vai acontecer esse movimento exatamente o que aconteceu comigo. Opa, se é seu primeiro funcionário, vai ser a operação, 25% das suas atividades operacionais você vai passar para ele. E aí isso vai desembocar que você vai ter tempo para você se qualificar, você vai ter tempo para você poder vender produtos que você ainda não vendia, buscar gente que está mais performando para você poder modelar, enfim, tem todas essas questões aí. Certo. Eu anotei aqui, eu gostei da frase que você falou sobre guardar para você no futuro. Até coloquei como todo mês, né? Faça uma dívida com seu eu do futuro. Todo mês guarde um pouquinho. Imagina que o Ricardo do futuro estivesse te cobrando, velho. Hoje ele tá falando assim, pô, você não tá guardando nada. Então, a gente falou de comprometimento com pessoas importantes agora há pouco aqui. Sim. Você é importante, eu sou importante para mim mesmo, né? Então, com certeza. Como que eu me vejo no futuro? É uma forma de se comprometer. Beleza, ó. Vamos entrar um pouco com o relacionamento de pessoas. Como que você escolhe as pessoas que você quer por perto, assim? O que você olha? O que você percebe nelas? Você se afasta de alguém quando você percebe alguma coisa? Você consegue passar pra gente um pouco disso? Cara, sim, hoje eu tenho selecionado muito as pessoas com quem eu ando, porque aquele ditado que você é com quem você convive, os 5 com quem você convive, é uma pura verdade. Se você andar com 5 pessoas que elas não querem saber de nada, se você for o melhor desses 5, muito provavelmente você vai estagnar a sua vida. Agora, quando você anda com pessoas que te puxam, né? Então, pessoas que têm mais resultado que você, que força você a buscar mais, com certeza você vai crescer. Então, eu realmente, de uns tempos para cá, tenho sim tirado da minha vida as pessoas que estão com uma mentalidade de não crescer. Ah, tá bom, estagnado. Então, eu quero mesmo andar com as pessoas que estão tocando terror na terra, a gente brinca, né? São pessoas que estão buscando crescimento. Então, até aqui na empresa, e assim, hoje em dia aqui na empresa, o que a gente menos vê, o que a gente menos procura num profissional é a parte técnica. A gente sempre foi, se pegar aqui das 23 pessoas, a grande maioria são pessoas que não trabalhavam na área ou que foi um primeiro emprego e nós que acabamos ensinando, e são os que deram mais certo. São os que deram mais certo. Eu tenho 4 casos aqui, que são os 4 lideranças que estão aqui dentro de casa, que são pessoas formadas por nós, que são os próximos sócios que vão entrar no time, pessoas que não é o técnico que manda, mas é o comprometimento, entende? A pessoa está com você, está junto, sabe dos compromissos. Nós estamos nessa loucura aqui, nós fechamos um contrato com uma grande empresa de aplicativo de entregas de comida para fazer a declaração do imposto de renda dos funcionários. São 5.000 funcionários, entrou mais de 1.000 declarações. Cara, é um absurdo ter que fazer declaração desse jeito. A vida inteira nós nunca fizemos 500 declarações. Esse ano, mais do que o dobro, quase o triplo.
E aí você fala assim, ó, quem é que tá junto com você? Não são os caras técnicos, são os caras comprometidos. Então hoje você precisa, quando você for buscar uma pessoa para o seu time especificamente, analisar muito mais o comportamental do que o técnico. Porque o técnico você aprende, você ensina, você paga curso, você se dedica e essa pessoa aprende, mas o comportamental não tem jeito. Então eu tenho buscado me relacionar com pessoas comprometidas e pessoas que estão buscando um algo mais. Se você quer andar comigo, você tem que estar buscando um algo mais, senão não faz sentido. E com relação à parte, vamos chamar assim, até amorosa, vamos chamar assim, cara, tenho lido um livro muito legal chamado assim, ó, As 5 Linguagens do Amor. Você fala, 5 Linguagens do Amor, né? Você é maluco? O que é? É você aprender a se relacionar com a outra pessoa. Então é muito bacana. Isso quem me mostrou estava numa palestra, estava na plataforma, na verdade, e aí essa sócia nova que a gente tem lá em Alphaville, ela começou a me explicar essas coisas, eu falei, mas que doideira é essa? E aí, as linguagens do amor é mais ou menos o seguinte, tem pessoas que elas precisam, para elas evoluírem, para elas se sentirem amadas, vamos chamar assim, de palavras de afirmação. Então, você tem alguém que você conhece, que você fala assim, cara, você é o cara, top, mano, você vai lá e dá a palavra de afirmação para ele, ele enche o estoque dele de amor. Tem pessoas que você ficar falando isso para ele não vai mudar nada, mas ele precisa de um tempo de qualidade. E geralmente mulher é assim, mulher te cobra tempo de qualidade. Não é você ficar na frente da televisão com ela e ficar assistindo televisão, é tempo de qualidade com a pessoa. Uma outra linguagem é o presente. Então, tem pessoas que é o seguinte, simples você deixar um bombozinho aqui na mesa dessa pessoa, essa pessoa se sente, nossa, você ganhou o dia dela. Então, você tem várias, tem outras duas ainda lá, que eu ainda nem cheguei ainda nessas outras duas linguagens, mas você vai descobrindo como que você trata melhor as pessoas. E não é só sobre o seu cônjuge. Óbvio que sobre o seu cônjuge isso vai funcionar muito melhor. Mas até nos funcionários, até nas pessoas que você se relaciona. Então, hoje, eu tenho observado mais. Então, eu percebi, assim, uma pergunta que eu tinha aqui, que a gente desenvolveu uma pessoa aqui, eu falava assim, o que é que a gente acertou nessa pessoa? Porque ele anda muito, ele é muito brother, ele anda junto com você. O que você precisar, o cara, mano, se você precisar que ele deita no chão para você passar por cima dele, ele deita. Eu falei, mano, o que foi que a gente fez com essa pessoa, que essa pessoa tem essa gratidão tão grande com a gente, o que a gente fez que deu tão certo para eu poder replicar. E eu não consegui entender, até eu ler esse livro e entender que com essa pessoa o que ele valoriza são basicamente essas duas coisas. A linguagem primária dele é tempo de qualidade. Ele está sempre junto, ele quer estar junto. Se você puder, o máximo de tempo ficar junto com ele, ele valoriza isso. E as palavras de afirmação. Então, deu super certo. Então, hoje eu estou, em relação de relacionamento, óbvio que ainda tenho muito a aprender sobre esse tema, não sou especialista nisso, mas faz total sentido, recomendo aí o livro para que vocês possam desenvolver nos relacionamentos aí. E aí, ele não é interpessoais, porque quando fala de amor, as pessoas só pensam às vezes em parceiro, parceira, namorado, namorado. Não é só isso. Porque aí você aprende a se relacionar e trazer a pessoa para o seu modo de se relacionar, né? Descobrindo qual é o modo dela. Você chama ela para junto de você, entendeu? E aí acabou, meu. Você conquistou, acabou. Beleza. Ó, agora uma pergunta que eu quero entender como que você... Que tipo de sabedoria você adquiriu? Porque você contou aí um pouco da sua história no início, para quem não estava, mas que tipo de sabedoria você adquiriu aí e que consegue compartilhar com a gente de como se aproveitar uma oportunidade? Tem uma oportunidade. Qual a sabedoria você adquiriu? Porque você falou um pouco aí do início da sua empresa, por exemplo, que teve um jeito, teve pessoas que foram contra, parecia uma oportunidade que não ia dar certo, não sei. O que você consegue falar sobre a experiência que você adquiriu
aproveitando a oportunidade, ou para quem quer aproveitar a oportunidade, ou quando você viu a oportunidade? Então, o que acontece é o seguinte, ó, se eu fosse parar para pensar, vou voltar à minha criação da Uphold, para a gente usar como um exemplo. Se eu for parar para pensar, eu era um sócio minoritário dentro de uma empresa de contabilidade que já tinha lá seus 50 funcionários, beleza? Eu já ganhava mais do que o meu pai, eu não era casado, eu morava ainda com meu pai, com minha mãe. Eu ganhava mais do que o meu pai. Meu pai que tem 30 anos de emprego numa mesma empresa. E eu já com 20 anos de idade, eu trabalhava com o meu pai. E eu já tinha então um salário bom lá, tinha tudo para essa empresa dar certo. Aí aconteceu uma situação específica lá que eu decidi que eu poderia voar mais alto. E aí isso muito é o seguinte, ó, eu percebo, eu tenho esse perfil, se eu pegar minha carteira, eu tenho procurado minha CLT aí, minha carteira de trabalho e não acho ela, porque eu queria gravar um vídeo com ela. Eu nunca quis ser empregado de ninguém, eu sempre pensei que eu seria empreendedor. Não sabia que ia ser com contabilidade, obviamente, né? Eu pensei que eu seria dono de uma franquia, alguma coisa. Mas eu sempre tive essa cabeça de que quem ganha dinheiro é um empreendedor. O colaborador, ele está limitado, ele tem um teto. Não tem como ele ganhar mais do que o dono de uma empresa, cara. É impossível um colaborador ganhar mais do que um empresário. Não tem como. Então, eu sempre tive isso claro para mim. Com relação à oportunidade, eu sempre tive um perfil, assim, eu sou um perfil muito intuitivo. E o que acaba acontecendo? Quando eu montei a empresa com o meu irmão, que é o Anderson, ele já é um perfil analítico. Então, assim, um corre e o outro segura, sabe? Então, eu sempre fui de enfiar as caras e sair fazendo. E o meu irmão sempre foi mais de segurar. E combinou, deu certo. Então, já fui correspondente bancário da Caixa, investi, não deu certo. Já pensamos em comprar uma corretora de seguros no meio do caminho, nós só não compramos porque o dono, a mulher dele não aceitou na época, e aí acabou que depois nós desistimos, ela quer saber, não vou comprar também. Já empreendemos em diversas outras frentes. Eu penso que é o seguinte, cara, é aquilo, ó, testa, tem que testar. Você não sabe o que você vai explodir. Então aproveite as oportunidades que elas aparecerem com você, obviamente com aquela situação. Não pode ser 100% do seu tempo. Então, aquele papo do Pareto sempre é válido, é 80-20. Gaste 80% do seu tempo no que você faz e que você é bom, e 20% do seu tempo experimentando coisas novas que talvez sejam exponenciais e que você possa ganhar muito mais dinheiro do que com aquele que você está gastando o seu tempo dos 80%. Então, mais ou menos assim, tenha um tempo, você fala assim, de semana, do dia segunda a sexta, 4 dias da semana você trabalha focado naquele seu negócio principal, mas deixa uma janela de tempo para você poder empreender com outras coisas e ter outras oportunidades. Porque quando você começa, é difícil, mas, cara, é muito normal e a gente começa a perceber muito isso, sempre vão aparecer várias oportunidades. Eu percebo que quando a gente começou, aí apareceu essa questão de ser correspondente bancário, apareceu outras coisas, vai aparecendo na vida do empreendedor oportunidades. Mas eu também vejo aqui, pela minha carteira grande de corretores de seguros, eu percebo que muitas das vezes também a pessoa está arraigada com aquilo e ele fala assim, não, mano, eu só vou fazer isso, e aí fica insistindo naquilo, e aí a empresa está lá 5, 10 anos faturando a mesma coisa e o cara não muda. É lógico que eu não quero que você tenha um plano B antes de ter um plano A. Né? Insiste no plano A, mas dê um espaço, um pequeno espaço para você fazer testes, para vocês se lembrarem. Testar coisas novas, porque muitas das vezes você vai acertar. Hoje, uma das coisas que a gente tem conseguido um bom resultado aqui é com questão de tecnologia. E nós não somos de tecnologia, eu não sou programador, mas o que aconteceu?
chegou um momento que a gente fala, cara, estou com 1.000 clientes, eu preciso entregar mais rápido, eu preciso buscar soluções. Compramos de prateleira uma solução. Para emitir nota. Puta, a solução mequetrefe, não entregava. Cara, não tem no mercado uma solução para emitir a nota de corretor de seguros, com retenção do DCS do jeito que a gente quer. Tá bom, então nós vamos ter que inventar. Aí nós fomos atrás de programador, gastamos 40 mil reais e desenvolvemos o sistema. Hoje esse sistema está pronto, que eu vendo para outras pessoas, essas pessoas podem utilizar a minha empresa. E aí abriu um negócio na minha cabeça, falou, opa, quer dizer então que eu também tenho um braço de tecnologia. E aí começamos a desenvolver robô que serve para mim, para a minha empresa contábil, mas que atende a dor de outras empresas também. Então, tudo isso foi do quê? De uma pequena oportunidade que a gente teve de melhorar o nosso processo, e aí melhorou a nossa dor, nós estamos atentos para, de repente, vender essa solução para outras pessoas também. Então, é ficar atento também no mundo ao seu redor aí, o que você pode aplicar. Não ficar num mundinho fechado, só fazendo aquilo a vida inteira e não estar aberto também, né? Exato. Eu tenho até uma pergunta aqui sobre isso que você falou. Ó. Tem algum exemplo de corretor que testou em outra coisa e deu certo? Com o quê? Eu posso falar de mim. Não sei se vocês souberem depois. Eu, por exemplo, tenho a corretora de seguros. Também testei a mentoria, né, para corretores de seguros. Acabei entrando no digital, então eu tenho infoprodutos na parte digital. E também, agora, eu já fiz um teste, deu certo. Aí foi mais ou menos o que você falou aí, 20%. Fiz o teste, deu certo. Eu vi que ia tomar mais de 20%. Eu segurei para arrumar a casinha e ver que aí era o momento. Que é uma loja virtual, tá? É um sex shop. Então, é uma loja virtual de e-commerce e tudo mais. Mas assim, tem hora que dá errado, você vê que não rola. Já testei outras coisas. Mas o que deu certo, quando eu vi que ia tomar mais tempo do que eu uso 80%, eu comecei dei a pausa, peraí, volta, vamos olhar direito como que vai ser, porque senão as coisas iam uma coisa atropelar a outra, e aí recomeça com o tempo de 20%, organizando ele da melhor forma possível. Tá? Então eu posso dar um exemplo prático, né? Não estava combinado isso, mas a pergunta foi interessante ali. E vou te dar mais um aqui, só para também não falar que eu não dei nenhuma. Ó, eu tenho aqui um cara que entrou no mercado de corretagem de seguros. Ele entrou no mercado, ele tinha uma agência de publicidade. Ele fazia tráfego para corretor de seguros. E aí, não só corretor, mas para outras pessoas. Ele chegou a ter 9 funcionários. Ele começou a perceber o quê? Que ele gerava tráfego para os corretores e os corretores não convertiam. Sabe por quê? Porque, tipo assim, o cara gerava um tráfego, aí depois de 3 dias o corretor queria ligar pro cara, por um dia, cara, já era. Aí o que ele começou a perceber? Ele falou, cara, os corretores de seguros demoram demais para dar o retorno para as pessoas e tem muito lead quente, cara, muito, muito, muito. Eu falei, mas nossa, né? Aí o que ele fez? Foi lá, fez um curso na SUSEP, 9 meses, tirou a certificação, montou uma corretora de seguros e, na verdade, ele nem está vendendo seguro, ele está vendendo hoje Health for Pet. Sabe o que é Health for Pet? Convênio para cachorro. E fatura 200 mil por mês, 200 mil por mês, trabalha ele e a esposa dele. E aí, toda hora ele fala isso para mim, Everton, eu não queria ser corretor, eu só fui corretor porque eu entregava para as pessoas e as pessoas não respondiam a tempo. Não estou falando nem de dar um atendimento de qualidade, não respondia a tempo. Então, o que esse cara fez? Ele estava numa agência de publicidade se matando com 9 funcionários para entregar tráfego para as pessoas não fecharem. E aí ele falou, quer saber? Eu vou me qualificar, aprendi o produto, e ele fez o tráfego para ele mesmo, e ele está faturando 200 pau por mês com um produto que você fala assim, mano, quem que compra isso, meu? Eu fico abismado. Você fala assim... E aí ele tá lá. Então, quando eu falo assim, ó, oportunidades estão aí, esse é um exemplo próximo, só que o cara é um novo entrante para pegar vocês.
vocês têm que também ver ao contrário. Tem muita coisa, muita coisa. Eu tenho um corretor que está fazendo um negócio animal, mas eu assinei um contrato com ele de confidencialidade e eu não posso falar. Mas ele também está voltado para o mercado imobiliário, mas não tem nada a ver com aquele negócio de seguro-fiança, nada disso, mano. Um negócio, uma doideira. E é o meu ramo também, ramo da minha corretora. Mas o dele não é seguro-fiança, tá mais para os prestamistas aí, seguros habitacionais. Ele desenvolveu um produto e aí ele criou uma estratégia bem legal, que é isso que eu não posso comentar, obviamente, mas... E está entrando nesse mercado. Não tem ninguém. Tá nadando de braçada. Ele é o único oportunidade que vende isso. Oportunidade. E ele viu um mar azul e tá nadando de braçada. Mas a grande maioria, às vezes, fica no mar vermelho, entendeu? Só tá lá mais do mesmo. Né? Ó, a gente falou da oportunidade, falamos do dinheiro, falamos do relacionamento, sabedoria, né, que adquiriu com a oportunidade, que seria utilizar da maneira, o tempo, 80%, 20%. E agora a gente vai entrar aqui na parte final, tá? A gente já está chegando no finalzinho. E a pergunta é, eu vou já emendar duas aqui. O que você entende sobre o que é sucesso? E se você encontrasse hoje o Everton que começou lá, que você falou que antes de iniciar no mercado, antes de entrar estava saindo da escola, vamos dizer assim, terceiro ano, né, do colegial, vai entrar para o mercado de trabalho. O que você falaria para ele hoje? Faz isso, faz tal coisa, não faz isso, faz aquilo, seja mais assim. O que você falaria para ele e qual é o conceito de sucesso para você? Então, assim, o sucesso é um negócio muito individual, né, cara? Assim, não vou definir sucesso uma frase e tal, mas sucesso para mim é você fazer o que você gosta, né? Porque tem pessoas que estão por ganhar dinheiro, mas não fazem o que efetivamente gostam. Eu quero ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto. Então, hoje eu estou dentro dessa realidade. Eu sou um sucesso nesse sentido. Faço o que eu amo. Obviamente que nem tudo que eu faço é o que eu adoro fazer, mas num contexto geral, amo o que eu faço e sou bem remunerado por isso. Então, meu resumo é isso, assim, ó. Se você está ganhando dinheiro, mas o seu trabalho é uma merda, isso para mim não é sucesso. E se você ama o que você faz, mas você também não ganha dinheiro, também não é sucesso para mim. Então, é o conjunto dos dois, do amar o que você faz e ser bem remunerado por isso. Se eu pudesse dar um conselho para o Everton de 20 anos, era ser menos afobado do que eu fui, né? Não precisa essa correria desgramada, mas eu com certeza não teria, vamos dizer assim, sabendo dos resultados hoje, assim, eu não teria trabalhado para ninguém, eu teria empreendido só para mim mesmo. Então, eu já começaria já empreendendo para mim, porque eu penso assim, cara, se hoje eu estou bem do jeito que eu estou, se eu tivesse começado 5 anos antes, estaria muito melhor. E se eu tivesse começado antes ainda, 7 anos atrás, eu tinha pego uma fase ainda muito melhor na contabilidade, com valores bem monetários melhores, entendeu? Então, hoje, eu diria isso assim, ó, começar cedo, não tenha medo, porque realmente o medo fisiológico normal, né? O cara colocar uma arma na sua cabeça, você vai ter medo mesmo, mas no demais, não tenha medo, porque o amor lança fora todo medo, então se sinta amado todo dia por Deus, pelas pessoas com quem você tá. Aí minha esposa aí, um beijão, Juliene76, sinta amada e o amor lança fora todo medo, então segue o jogo, você vai aprender, você vai errar um monte de coisas. E é isso, faz parte do processo, inclusive, errar e depois ir corrigindo. E é isso. Se esforce, seja 9% transpiração, 1% inspiração. É mais suor. O Pablo fala uma coisa que é assim, ó, nós estamos no pior ano da nossa vida. Eu ando, inclusive, com um adesivo no carro. Todo mundo
acha que eu sou louco, né? Eu ando com um adesivão dentro do carro assim, ó. Pior ano da sua vida. O que é o pior ano da sua vida? É o ano que você vai gastar sangue, suor, lágrima e gordura para você atingir resultados que você nunca teria antes. 10 vezes é o nosso foco, ter 10 anos de resultado em um. Então, não é desejar mal para ninguém, mas é simplesmente que você se esforce e tenha bom ânimo para que você possa atingir 10 vezes mais o resultado. E só depende de você. Os 4 elementos que você precisa estão aí dentro de você. Sangue, suor, lágrima e gordura. Segue o jogo e aí com certeza você vai ter um excelente resultado. Se você não tiver, se você usar esses 4 elementos e não tiver resultado, você pode vir me cobrar aqui que eu vou dar uma hora de mentoria para você aí, para você ver se você não vai arrebentar na terra. Te conecto com umas pessoas aí também que vai deixar você doido. Beleza, você falou 99 transpiração, é isso? Eu falei assim, 99 transpiração e 1 inspiração. Porque tem gente, cara, que fica na elucubração, fica lá viajando, eu vou fazer e não sei o quê, mas não tem ação, entendeu? O cara não vai. E, na verdade, a gente precisa isso. Vai do jeito que dá, amigo. E aí, conforme você vai trocando o pneu com o carro andando. Com o tempo, você vai arrumando a casa. Infelizmente, ninguém vai... A não ser que você seja rico, milionário, bem nascido, igual o Ricardo, que é bem nascido. Fala aí, né? Se você não tem grandes recursos financeiros para você montar uma empresa da NASA de cara, o que vai acontecer com você é isso. Você vai empreender por missão, né? Você tem um chamado de resolver uns problemas, vai com medo mesmo e vamos que vamos. É isso aí. Anotei tudo aqui, deu 2 folhinhas, ó. 2 folhinhas de anotações aqui. Fazer um e-book aqui. E olha que é só o primeiro, hein? Agora a gente tem mais 5 ainda. Amanhã tem um. Amanhã tem um que também é um convidado secreto. Depois tem outro. Não, depois de amanhã é outra. Aí é uma mulher. Temos na sexta, na segunda e na terça. Sempre às 19h57, tá? A gente vai pegar os gatilhos e as chaves de cada um aí e aprender bastante com eles. Fechou? Everton, valeu, muito obrigado pelo tempo que você... Agradeço a sua esposa também, você falou que ela estava aqui, por ter liberado. Tá tomando conta da Manuzinha enquanto isso, né? Então, é isso. A minha eu queria só finalizar falando o seguinte, eu não sou um bem-nascido, eu sou um improvável, né? Os meus pais não tiveram grandes recursos, nunca faltou nada pra gente, mas eles puderam proporcionar educação pra gente, conseguiram pagar uma faculdade, ajudar a gente a casar e tudo mais, mas eu não sou um bem-nascido e nós já estamos atingindo um resultado muito legal, muito bacana. Nós temos, como eu falei, batemos mais de 1.000 clientes aí dentro da empresa. Então, o que eu quero dizer é que é perfeitamente possível você também alcançar esse resultado. Só depende de você. Põe aí essa cachola para pensar. Pense em todas essas chaves que a gente falou aqui dentro dessa live, para que você possa tirar alguns gatilhos aí e, mais do que tudo, startar a sua ação para que você possa construir micro resultado. A grande maioria das pessoas quer ter um resultadão grande de uma vez. É micros resultado. Você conseguiu hoje, um negocinho amanhã, um negocinho depois de amanhã. Quando você vai ver, você vai falar, caracas, mano, entrou 150 clientes esse ano. Foi o que aconteceu com a gente no ano passado. Aí você fala, como? Através de micros resultados diários. É isso que a gente acredita. Ricardo, no mais, quero te agradecer também, viu, meu? Obrigado por tudo aí. Se você precisar, tamo junto até depois do fim. Opa, tamo junto aí. Muito obrigado pela participação. A gente acabou encerrando com o mesmo assunto do início, né? Isso. A gente é micro resultado, ou seja, você coloca regras para o seu próprio jogo, regras que você consegue cumprir. Não põe a regra para você não dar um passo maior que a perna. Vai devagarzinho. É isso aí. Quem valeu, corre, obrigado, cansa, obrigado. Quem anda alcança. Obrigado aí quem esteve aí com a gente. Amanhã a gente tem de novo, tá? Com outra pessoa aí que também é fantástica. E valeu aí pela presença de todos. Valeu, Everton, mais uma vez. E boa noite, hein?
Boa noite, abraço. Falou, galera. Até, tchau.